nós estamos vendo. Se eu fosse metido a profeta, eu ia dizer que eu falei com vocês que iria acontecer catástrofes, como realmente está acontecendo, né? Teve esse furacão, que matou algumas pessoas, né? Em São Paulo também, tivemos foi enchente, parece, foi enchente com um vendaval. Você que matou, parece que 5 pessoas. A Grazi apareceu. Nós tivemos, então, o planeta se manifestando, cansado dos abusos cometidos por todos nós, que não são somente esses que estão em guerra, né? Os outros cometem os abusos, só que não estão em guerra. Mas Deus enxerga tudo, sabe de tudo, né? Então, vamos orar por todos que faleceram nesses catástrofes, nesses cataclismos, e pedir a Jesus que os encaminhe de acordo com as suas necessidades espirituais. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força. Não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos, as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justos e nos perdoas. Sois o fim, sois objetivos das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Que Deus tenha compaixão desses espíritos que desencarnaram nesses eventos físicos, né, do planeta. Mas, infelizmente, os espíritos nos dizem que haverão mais, senão não ficará só nisso, não. Né? Então, eu pedir a Deus que tenha compaixão, que abrevie os dias de sofrimento desse povo todo. Porque o planeta, sabemos que ele precisa realmente mudar, né? Temos essa consciência. Mas sempre dói saber que pai de família morreu, que mãe de família morreu, que criança morreu. Tanto nos conflitos como nos cataclismos. É duro ver corpos de famílias no chão, né? Triste. Mas, às vezes, são coisas necessárias para o próprio espírito. Né? Rogamos também, Jesus, pelos que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, especialmente de Tamira, que faz parte do nosso grupo. Rogamos também pelos que se encontram nas marquises, jogados pela rua, pelo chão, que encontrem um coração generoso, que mitigue suas necessidades, diminua seu sofrimento. Rogamos também, Jesus, os vossos mensageiros misericordiosos, os vossos anjos, magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando água foi transformada no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo, medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. E que essa magnetização se estenda aos reservatórios dos prédios onde os irmãos residem ou estão hospedados também, para que todos sejam beneficiados com a graça de Deus. Levantamos os olhos para vós, Eterno, e nos sentimos fortificados. Sois a nossa força,
Não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura que está linda da verdade e do bem, e ficaremos saciados. É a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos, as aflições do dia a dia, mas sim, bom, para cantar os vossos louvores. Que só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoes. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, pelo sincero. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Eu a Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma palavra de Que tendes. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-los, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram estes pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a medir quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não preside de tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e de reconforto. Mas a voz do Mestre, no momento, continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor, em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta. Apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Não adianta muitos irmãos dizer: eu estou salvo no sangue do Cordeiro. Jesus derramou seu sangue para me salvar. Ou seja, Jesus fez a força para ele ficar vermelho. Isso aqui é injusto até, né? Porque, nesse caso, ninguém precisa fazer nada para poder ser salvo, nem para adquirir o reino dos céus, nem para obter a felicidade dos justos. Por quê? Porque joga a responsabilidade toda para Jesus. Então, meus irmãos, temos sim a nossa cota de responsabilidade no nosso progresso. Progrediremos sim, porque somos seres criados por um ser eterno que nos fez sua imagem e semelhança, e, portanto, somos seres eternos. O progresso é exigido de nós e ele poderá se dar tanto rapidamente como lentamente, de acordo com a boa vontade do irmão. Mas por que nos atrasarmos em relação à necessidade de progresso, quando nos afastaremos de amores caros para nós? Porque muitos pais de família se adiantam no progresso, muitas mães de família se adiantam no progresso, enquanto filhos ficam para trás. Às vezes, por deserção, às vezes por passividade, mas
depois vem aquela saudade imensa, aquele desejo de estar com aquele ser que só ajudava, que só propiciava carinho, que só dava conforto, cujo bolso amigo sempre estava disposto a dar uns trocados a mais na hora da necessidade, e aquele filho fica lamentando por que eu não consegui chegar ao ponto que meu pai desejava que eu chegasse. Por quê? Mas lamentos e queixas são esperadas na época em que houver essa passagem do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Porque dizia Jesus: sereis lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ora, meus irmãos, cada um de nós é dotado de inteligência, de boa vontade e de necessidade de progresso, mesmo no mundo material. Mas é preciso combater o comodismo de alguns. Nós que somos pais temos responsabilidade para com nossos filhos, para evitar que eles caiam na crença de que sempre nos terão por perto e que sempre nos terão próximos a eles. Isso não existe. É preciso que a gente tenha a caridade, não somente para com o de fora, mas também para com o de dentro do nosso lar, aonde a nossa responsabilidade é até maior do que os que estão do lado de fora. Para que não suceda que, na hora da passagem, aconteça como aconteceu entre o Lázaro pobre e o rico que morava junto dele. Porque enquanto Lázaro ascendeu aos páramos celestes, o rico ficou sofrendo as agruras dos seus pecados. E ele ansiava por uma gota d'água de Lázaro, a que ele desprezou a vida inteira, e não como disse Lázaro a ele, existe um abismo entre mim e ti. O abismo nós sabemos, né? Que é a questão mesmo de a pessoa não ter a mesma posição vibratória daquela outra pessoa. Quem ascende, quem consegue evoluir, cria, de fato, uma barreira em torno de si que vai se acoplar a aquela vibração que existe no plano celestial. Hoje em dia, até mesmo os cientistas já acham mesmo que existem vários planos de vibração. E cada um de nós iremos nos acoplar àquele espaço vibratório que nos pertence e a qual nos adaptamos, tanto para bem como para mal. Os que sofrem no umbral, eles vão para aquele local onde se sintam realmente à vontade. Eu que gosto muito de frequentar o umbral, e gosto mesmo, e quase toda noite estou indo para ver as coisas e para ajudar também, claro, né? Notei o seguinte: tem parte do umbral que parece como uma cidade nossa mesmo, pavimentada e tudo, bonitinho, casas bonitas e tudo. E ainda é umbral. Não é ainda mansões celestes, não. Umbral mesmo. E tem umbral que parece assim os lugares onde moram os favelados. Quer dizer, ainda tem pior, porque eu nunca fui num lugar de sofrimento. Eu acho que me é vedado entrar nesses lugares. Talvez se eu entrar, não saia, né? Porém, notei essa diferença, que existem lugares no umbral que dá até para você ir aqui sem muito receio, né? Porque você sabe que entra e sai, né? Mas eu acredito que no Vale do Suicídio, esse lugar assim pesado assim, não me é permitido entrar, não. Também eu não quero, não. Né? Portanto, meus irmãos, vamos ter o cuidado com nossos filhos, com aquele que nós amamos, para que não suceda que sejamos afastados deles contra a nossa vontade. Podemos descer até eles? Podemos, sim.
apesar da história do rico e Lázaro, mas tem que ser uma concessão espiritual. Teremos que pedir a nossos mentores, a nosso anjo guardião, nosso irmão que nos guia durante a vida, esse penoso decesso, onde nós temos que baixar nosso padrão vibratório para poder entrar no padrão vibratório daqueles que estão em sofrimento e que nós amamos. Sabemos disso por alguns livros de Chico Xavier, né? Mas é uma coisa assim excepcional, não é uma regra, não é uma coisa comum, porque e a palavra está franqueada a todos vocês. Tio, eu acho que umbral deve ser muito parecido com alguns lugares da Terra, né? No plano carnal, né? Para quem está na matéria. Inclusive porque Chico Xavier dizia, né? Que o planeta Terra, ainda como de provas e expiações, é um hospital, um hospício, um sítio malsão. Então, não deve ser muito diferente dos lugares que a gente não gostaria de ficar. E, às vezes, eu também vou para lá, viu, meu tio? Mas não porque eu estou com vontade de ir ou vou trabalhar. Não sei por que eu vou parar lá, mas de vez em quando eu vou parar no sono. Enfermeira não tem essa colher de chá, não. Tem que ir mesmo passear lá para trabalhar. A palavra continua franqueada. É interessante que na leitura aí, a passagem, né, que faz, inclusive, o questionamento que Jesus não precisaria daquele recurso, né, mínimo das migalhas do pão para operar o milagre da multiplicação, né? Mas é interessante que, para mim, surge como uma metáfora, porque é aquela coisa, né? Traga para mim, no caso para Jesus, traga até mim as suas necessidades, ainda que mínimas, ínfimas, que eu transformarei, né, em algo abundante, né? Fala sobre isso na leitura, e tem uma outra passagem também que me lembra que ele comenta sobre a fé, o tamanho de um grão, né? De um grão de mostarda. Então, traga a coisa ínfima, pequena, que eu te darei o retorno grandioso, né? Abundante, enfim. Esse me chamou a atenção da leitura aí. E Jesus fazia isso porque ele tinha o conhecimento de como absorver o fluido cósmico e transformar em matéria, né? Porque o fluido cósmico não cessa de ser gerado por Deus, nosso Pai, nosso Criador. E ele se espalha por todo o universo, está presente junto de nós. Nós respiramos fluido cósmico, nós absorvemos fluido cósmico. Quando nós estamos desencarnados no plano espiritual, a gente não precisa comer nada. A gente vive através da absorção do fluido cósmico. Claro que alguns espíritos ainda necessitam de mingau, aquelas coisas que eles fazem lá para poder satisfazer a necessidade ainda vibratória de alguns irmãos, né? Então, aí eles fazem mais desnecessário. Às vezes, chega uma criança que quase não come nada aqui, a gente fica preocupado, e coisa, mas passaram muito tempo sem comer nada lá também. Ficaram viciados em não comer nada. Aí, sei lá, se eles não têm a capacidade de absorver. Eu conheci um colega médico meu mesmo, era muito meu amigo, vivíamos muito aqui na juventude, né? Que ele era um dínamo, Gilberto, que Deus o tenha, se for falecido. O cara não comia nada, não, e era muito bom de bola, viu, para jogar um futebol, era muito bom de bola, era rápido, enérgico, ativo, e quase não comia nada, quase não se alimentava. Eu tenho a impressão que ele conseguia, de alguma forma, absorver esse fluido cósmico, porque eu acompanhava ele e via que ele realmente não se alimentava e mantinha um vigor incrível. É quase um mistério o caso dele. Eu chamava ele de pilha. Apelido ele de pilha. Mas a verdade é que Jesus tinha essa facilidade. E ele disse, o Cláudio,
que nós podemos, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, fazer os milagres que ele fez e ainda outros maiores. Apenas nós não acreditamos em nós mesmos, não temos a fé necessária para fazer essa transformação. Mas existiu um ser humano que fez isso para todo mundo ver. Lá na Índia, que foi aquele Sai Baba, né? Sai Baba. Ele pegava, apertava as mãos assim, a luz aparecia, e aí vinha um relógio, vinha uma coisa qualquer, vinha uma areia do deserto, da mão dele saía sempre alguma coisa para alguém. E a pessoa não precisava pedir, ele lia a mente da pessoa e sabia o que a pessoa queria e o que a pessoa precisava. Então, o Sai Baba foi essa pessoa que mostrou que Jesus falou era verdade. Ele tinha uma fé suficiente para transformar o fluido cósmico em matéria. Que a gente, para chegar lá, vai demorar um bocado, vai, eu mesmo. Tão cedo eu não me acho capaz de ter essa fé toda, né? Ser capaz de transformar fluido cósmico em matéria, meu Deus do céu, preciso de muita coisa para mim aí. Né? Mas sempre aparece alguém que faz, né? Sempre tem alguém que tem essa capacidade. E a palavra continua franqueada. Tio, essa leitura também me veio assim à mente, né? Que tanto durante os milagres, quando Jesus fazia, ele nunca deixava quer dizer, ele sempre esperava a nossa participação também. Ele dizia, foi sua fé que me curou. Então, ele sempre esperava a nossa parte, ele sempre deixava a parte que nos cabia, e eu acho que nessa parte dos pães da multiplicação também. Então, ele contou, eu acho que até a leitura fala um pouco nesse sentido, que ele contou também com a colaboração, ainda que fossem as migalhazinhas de pão que tinha ali, para a partir dali ele multiplicar, não que precisasse daquilo, mas eu acho que fica o aprendizado, né? Vem o Espiritismo e diz que nós somos co-criadores com Deus, então sempre há a nossa parte. Essa coisa que você falou no início aí dos evangélicos e outras filosofias dizerem que está tudo, né? Tá tudo perdoado porque ele morreu na cruz, é uma coisa que não tem muito bom senso, não é? Talvez até a gente não tenha profundidade aí nessas outras religiões para compreender o que é que eles entendem disso de verdade, porque existem pessoas muito cultas e que são evangélicos e tal, e talvez o pensamento talvez não seja bem esse, mas sempre Jesus espera a nossa parte, sempre espera que a nossa tarefa também seja feita, não é isso? É verdade. Eu espero que eles tenham juízo e, apesar de dizerem isso, façam a parte deles, né? Porque no plano espiritual, nós só levamos os tesouros que estiverem em nosso coração. Então, não adianta, como tem em algumas religiões, né? As doações imensas, e quanto maior a doação, maior o milagre a ser recolhido, a bênção a ser alcançada. Não adianta nada disso. Porque no final vai ficar somente o que se fez de bom ou de bom. A lei é essa. E a lei é nua e crua. Apesar de nós respeitarmos nossos irmãos, aliás, todos os caminhos conduzem a Deus, todos. Mesmo aqueles que parecem mais atrasados, na verdade, alguém dentro deles é capaz de se adiantar bastante e realizar até tarefas mais dignas diante de Deus do que muitos que pensam que estão nas alturas. Porque Deus, os homens olham as aparências, Deus olha o coração. Alguém mais quer falar? Então vamos ao Evangelho. E hoje, como Mara está presente, né? Eu deixo que vocês escutem. Quem quer fazer falar o Evangelho? Posso ler, Então vamos, irmão. deixa eu abrir aqui.
Capítulo 12, página 191. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei, que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa, e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, todo pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Nós temos ligações com todos os seres vivos. Essa nossa ligação decorre de termos o mesmo Pai. Foi Deus que nos criou a todos. Então, não há um ser que lá longe não tem uma ligação conosco. Todos respiramos o mesmo ar do planeta Terra. Mas a ignorância que leva a pensarmos que existem uns melhores que outros, que existem uns condenados e outros que são eleitos, a ignorância que acha que tudo que se faz de mal tem que ter uma punição severa dada por nós, não por Deus. Muitos pensam assim, que se ele próprio não resolver aquela querela que ele tem, não fica satisfeito. E isso é um grave e terrível erro
que pode nos levar a uma separação da psicosfera do planeta. Porque o planeta não vai admitir gente desse tipo na próxima etapa. E esse negócio de achar que Deus age sim, mas que nós temos que tomar a frente e agir também, é errado. Aí, do outro dia, eu estava olhando a questão de Israel, né? O massacre que está sendo feito agora com o intuito de acabar com os perversos também, sim, porque são os chamados terror, né? Mas, enquanto eu escrevia qualquer coisa também pela internet, em prol da paz, em prol da harmonia, em prol da amizade, naturalmente criticando os massacres, eu senti uma presença negativa junto de mim, mas muito nítida mesmo. Demorou de sair de mim. Só saiu de mim quando eu fiz uma prece, né? E invoquei o Todo-Poderoso Deus do Universo, aí sumiu que parecia que nem tinha estado no. Porque penso eu que quando nós oramos, criamos uma emanação fluídica luminosa que afasta os trevosos. Né? E esse é um espírito bem pesado, bem trevoso. Nós, portanto, meus irmãos, temos que ter cuidado com o ódio. O ódio leva a tudo isso. A gente nota que, por exemplo, essa briga de Israel com Hezbollah e Hamas, essa onda toda, na verdade, é uma briga entre parentes, porque Abraão gerou a Ismael, que é espiritualmente é nosso guia do Brasil, né? O anjo guardião do Brasil, ele é um anjo, e gerou a Isaac. Né? Então, essa descendência de Abraão, tanto é dos judeus, como é dos muçulmanos, como é dos palestinos. São parentes. Podiam, portanto, se perdoarem por conta até do parentesco. Mas não, é um ódio mortal. É um ódio que não acaba nunca. Querem porque querem fazer o outro desaparecer. E aí que demora o problema. Se fosse somente uma coisa passageira e rápida, mas eles querem não ficar ninguém. E isso aí é que pega mal pra caramba para eles, porque pode ser que juntos eles vão se parar também em planetas de provas e expiações, enquanto a Terra evolui para a regeneração. Como dizia Jesus, serem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque terão saudade do conforto da Terra. Temos um risco, sim, por conta disso mesmo, de uma guerra atômica, temos esse risco, e devemos orar bastante para que isso não aconteça. Eu até postei no nosso grupo lá alguma coisa a respeito disso, porque tanto a ficção atômica como mexe com o átomo, né? A bomba atômica mexe com o átomo. E o átomo é a base criadora de Deus. Tem até uma partícula que, sei lá por que razão, colocaram como partícula de Deus dentro do átomo. Mas a verdade é que, como dizia Jesus, se Deus quiser, desta poeira ele poderá criar filhos de Abraão. Essa é uma realidade. Somos criados, os espíritos, não é o corpo, a partir primeiro, da vontade de Deus, né? O seu amor. O amor ele nos cria através de substâncias provavelmente existentes no próprio campo interno do átomo. Uma bomba atômica destrói o átomo. Então, é uma coisa contrária à criação de Deus aqui, pelo menos aqui na Terra, né?
Então, se destrói essa possibilidade de criação, o planeta para de ter condições de formação de espíritos, para de evoluir em termos espirituais. É algo muito pesado esse ódio que gera a possibilidade de uma guerra atômica. Temos que orar muito para que isso se dissolva, para que esses ódios sejam menos incisivos. É difícil parar de odiar, mas que pelo menos se tolerem mais, né? Ter paz e dar paz aos outros também. E a palavra continua franqueada a vocês. Tio, eu acho isso tão complicado, porque o pensamento, eu estava assistindo um documentário da Brasil Paralelo, né? Assim, com uma visão bem de observadora. Mas a história está aí. Quem quiser estudar história vai ver. A gente sabe que esse povo, aquele caldeirão de vários países ali, um junto do outro, cultivando esse ódio por milênios, não é? Nada mais do que aquele povo da diáspora, me corrija se eu estiver enganada, fugiu do Egito, fugiu do faraó, que escravizava aquele povo, né? Moisés foi, conduziu, e aí depois eles se distribuíram aí pelos desertos em várias tribos. Aí veio a história de Abraão, não é? E, enfim, na verdade, são todos parentes, vertentes da mesma origem, e que aí criaram essas facções, né? Foram se dividindo em tribos, criaram suas próprias culturas, e alguns se desenvolveram mais que outros, algumas são estupidamente primitivas, não é? Tanto que até pouco tempo a mulher não era permitido fazer faculdade, e em algumas culturas muçulmanas, inclusive, não é permitido à mulher o direito de ter prazer, inclusive são mutiladas para não ter prazer. Então, isso é de uma coisa primitiva, meu Deus, aí fica difícil, eu fico imaginando assim, não quero dizer que nós somos melhores do que ninguém, não, mas o que é que eles enxergam na frente deles quando verem um judeu, né? Muitos palestinos e muitos do Iraque, do Irã, alguns muçulmanos, são alvos para matar. Não importa se você é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso. É judeu, é para matar. Ah, em nome de Alá, em nome de Deus ainda quando acaba. Então, hoje a gente fica vendo assim, isso é uma questão de cultural? Não é uma questão cultural. Não é uma questão cultural, isso é uma questão primitiva, é uma questão de um primitivismo, de uma coisa. E se você lê o Corão, eu estava assistindo uma palestra sobre um muçulmano falando e citando partes, não é muito diferente da Bíblia, não. E fala só de amor, e fala de perdão, onde é? Em que lugar do livro deles foi que eles viram isso, que isso aí é em nome de Deus? Não tem, não existe, existem pessoas extremamente ignorantes, são mantidas na ignorância de propósito, para a soberania de alguns que são tiranos, né, são dominadores, querem manter o povo desse jeito. Então, é tanta barbaridade, é tanta coisa assim, que a gente fica imaginando, meu Deus, um dia vai ter fim isso, será? Acho que está ainda longe, e aí não sei se esse povo ainda vai ter tempo para regeneração, se vai ter tempo para regeneração, cultivando tanto ódio, sem propósito, né? Não tem razão de ser, é muito estupidez, nunca vi igual. Engraçado, né? Em relação à Palestina e a Israel, o que é que a gente observa? Que Israel dá emprego a muitos palestinos e protege do Hamas. Dá emprego, protege. Quando vai atirar, fazer algum ataque, avisa com antecedência para os civis saírem. Aí o que é que o pessoal lá da própria terra deles, seus conterrâneos, o que é que eles fazem? Os militares de lá do Hamas, ou sei lá o que, essa organização, utilizam os civis como alvo, né? Bota lá para depois apresentar o número à ONU. Olha para aqui quantos
crianças e mulheres estão sendo mortas, mas eles mesmos que estão fazendo essas pessoas de alvo. Diz que a cada 10 pessoas mortas, 8 são civis e 2 é soldado. Por quê? Porque eles tiram soldados nessa hora e deixam civis. Constroem lugares para guardar os armamentos dele embaixo de escola, embaixo de hospitais, embaixo de creches, se protegendo com os civis. Então, será que o mundo não está vendo isso? Como é que a gente pode resolver uma coisa dessa? Eu acho que tirar as pessoas da tirania. Mas, enfim, é uma coisa muito difícil, muito difícil. É um negócio assim, quanto mais a gente tenta pensar numa solução, fica difícil, né? A solução definitiva vai ser a espiritual. É quando houver justamente esse degredo deles, tá entendendo? Aí resolve o problema. Porque quem vier depois dele naquela região já vem com outros pensamentos. Já vem mais manso, menos cheio de ódio. Porém, com relação às religiões, o problema de Israel foi ter desprezado Jesus. E vocês vão notar na história que depois da crucificação de Jesus, eles ganharam um azar desgramado que dispersou o povo pelo mundo inteiro. É como você mesmo disse. Ficou no mínimo. Quando se chegou a pesquisar um lugar para eles ficarem, permaneceu lá no local, assim, espalhado, acho que só 10 mil israelenses. O resto está espalhado pelo mundo. Hoje em dia eles são, parece que 10 milhões, né? Mas naquela época era um dízimo disso, 10 mil só. Assim, contado pelo alto, né? E eles ficaram espalhados pelo mundo e sofreram coisas, barbárie mesmo. Na mão dos alemães, então, meu Deus do céu. Coisas que povo nenhum outro sofreu, eles sofreram. E mesmo assim, até hoje, esperam pelo Messias. Né? Nunca vão ter Messias mais. O Messias esteve na mão deles e eles desprezaram somente porque não satisfazia a necessidade que eles achavam que tinha, que seria um guerreiro para livrar ele da mão dos romanos, que não era possível. Mas como eles estavam acostumados a ser o povo de Deus, né, de acordo com o passado deles, né, o Torá, que é o livro religioso deles, então eles nunca pensaram que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, e não mandaria um guerreiro como Messias para eles. Deus mandou, então, um homem pacífico, cheio de amor, e com a mensagem de paz e de esperança em um mundo espiritual. Jesus disse: Deus é espírito, e é como espírito que ele quer ser adorado. É porque o adora em espírito que ele quer ser adorado. Então, essa palavra de Jesus tirou deles qualquer chance de acreditar em Jesus, porque o que eles queriam era outra coisa. O próprio Judas, talvez, né, pensava que expondo Jesus, Jesus tinha feito muitos milagres, ele sabia que ele tinha um poder incalculável. Se eu expuser ele, ele vai tomar posse da terra, mesmo expulsar os romanos. Quer dizer, mas nunca deixaram de querer um guerreiro. Jamais quiseram um homem pacífico. O lado também dos maometanos, né, é porque a raiz deles foi o profeta Maomé, né, que aceita Jesus como outro profeta, mas que não se interessa pela pregação de Jesus. Jesus pregou perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ama teu inimigo. Eles não podem fazer isso. Se eles acreditassem em Jesus, aí a coisa resolvia, porque Jesus pregava amor até os inimigos. Orar pelos inimigos. E então eles criaram essa divergência com Israel, né? E apesar de ter um movimento em prol da união deles, né, chama Tratado de Abraão, né,
a Arábia Saudita e outros árabes lá, mas aqueles mais embrutecidos não aceitam de jeito nenhum, nunca vão aceitar. E Israel vai matar muita gente e não vai destruir nem o Hamas e nem o Hezbollah, porque são ideias de destruição. Qual é a ideia do Hamas e do Hezbollah? Destruir o povo israelense todo, eliminar todo. Então, nem eles vão conseguir destruir todos os israelenses, até porque tem muitos israelenses espalhados pelo mundo ainda, e nem Israel vai destruir Hezbollah nem Hamas totalmente, porque sempre vai ter algum que escapou. Infelizmente, é uma briga para milênios. E talvez os outros milênios sejam em outro planeta. Já. E a palavra eu quero a todos vocês. E Mara comentou aí sobre a questão da cultura, né? Do pessoal, enfim, passando de geração para geração, esse primitivismo, enfim. Eu fico me perguntando, baseado na gente aqui, né? No Brasil, enfim, e na nossa própria vivência enquanto ser humano mesmo, dessa coisa de é como se o ódio, por exemplo, qualquer sentimento pudesse, um sentimento diferente do amor, no caso o ódio aí, ele pudesse se retroalimentar, né, através dessa cultura. Talvez a cultura seja o combustível que faz isso se alimentar, mas eu fico me perguntando, mesmo com esse combustível, mesmo com a cultura forte do ódio, né, será que o que está dentro da gente não é capaz de, e claro que é, né, será que esse povo, melhor dizendo, pensa em ódio 24 horas, entende? Porque dá a entender que se uma cultura é muito forte, ela está tão enraizada nesse povo, né, dos dois lados, né, desse pensamento que parece sugerir que você pensa isso o tempo inteiro, né, o que motiva você viver isso o tempo inteiro. Eu não acredito, sinceramente, todos os espíritos que estão aqui, por essa essência divina que nós somos, não pelo livre-arbítrio das nossas ações, mas pela essência que nós somos, que esse pensamento, ou que um pensamento recorrente, né? Eu diria até perene, um pensamento perene não só por uma jornada encarnatória, mas parece que isso se reproduz nos próximos espíritos que encarnam ali naquela região, não é? Então, me parece, assim, eu sou muito da crença de que esses espíritos que encarnam ali, sim, eles já vêm do mundo espiritual com uma ideia, talvez sejam espíritos inclinados, talvez que venham de outros planetas, que já tinham querelas antes, né, ou que tem uma predisposição para guerrear, né? E aí esse tipo de atributo ele é desenvolvido naquele tipo de região, entende? Olha, o cara nasceu aqui, esse espírito esse cara já tem a centelha da briga, né, do ódio dentro dele. Vamos explorar isso aqui, porque assim como Jesus também tem uns espíritos que trabalham para o lado negro, né? Então eu não duvido nada que espíritos que estão ali de alguma forma, talvez não a maioria, mas uma grande parte, que esses espíritos sim já tenham em sua essência como algo desenvolvido de vontade própria, não por essência divina, pelo livre-arbítrio, né? Esse desejo de guerrear, e aí eles são, eu chamaria, os mercenários espirituais, né? Que saem por aí oferecendo seus serviços para vários planetas, né? Então, vamos passar aqui na Terra agora, encarnar e quebrar o pau ali em Israel e tal. Vamos ajudar o negócio a continuar, entendeu? Então, a ideia que eu tenho em relação a isso. Tá? Olha, Cláudio, eu acho até que a gente não precisa de vir de fora, não. Aqui já tem uns bem ruinzinhos, viu? Eu acho que a turma de cá dá conta do serviço. Não precisamos de fora, não. De fora nós esperamos que venham consertar. Mas para fazer o mal aqui, meu irmão, eu acho que nós estamos cheios, já lotados. Passeamos naqueles morros lá do Rio de Janeiro e encontramos uma porrada de gente que tem mais intenções. Eu uso o aplicativo. Você vê que nós não temos guerra aqui,
E, no entanto, tem gente que se... Gerencie, seu áudio está aberto. Gerencie, esse áudio está aberto. Deixaram aqui. Então, a gente precisa mesmo de quem venha pacificar. E eu penso que essas entidades que reencarnam são daqui mesmo, são gente ruim daqui, rapaz, aqui tem gente perversa demais. Tem gente aqui que, meu Deus do céu, não é à toa que tem tanto doente mental aqui no Brasil. Nos outros países também, mas aqui também tem um lote deles. E a gente sabe que a doença mental tem uma relação direta com maldade praticada no passado. Né? E a palavra foi criada. Meu tio, quem sabe, nessa levada de espíritos evoluídos que estão se preparando para encarnar, né? Não desça um lá, no frigir dessa cultura, e tenha a iluminação, sei lá, venha dotado com uma força espiritual tão grande que consiga transformar um pouco esse estado de ódio, né? Que é ensinado desde que você nasce, isso é ensinado desde criancinha. É uma militância diária. Nas escolas, eles são tirados logo das famílias, as crianças, para já irem vivenciar esse ódio, essa militância. Você vê a criança dizendo, não, eu tenho que matar, e comemora quando mata, como se fosse uma coisa que ele estivesse fazendo para Deus. Olha só que distorção, né? Então, Deus ajude que algum luminar, né, algum desses espíritos que estão se predispondo a vir nos ajudar, sem necessidade de vir à Terra, né, de vir de novo, vir em um planeta de provas e expiações e consiga nascer lá, porque eu mesmo fico assim, meu Deus do céu, Deus que me livre de nascer numa sociedade dessa. Já não sou muito Já é tarde para indicada, porque se eu estivesse lá, meu Deus, nem sei se eu ia prestar para alguma coisa, mas eu acho que tem que vir gente forte para o lado de lá, viu? Gente com muito poder espiritual, com muita força interior, para mudar essa realidade que só faz sofrer todo mundo ao redor ali. O risco é grande, caldeirão de muito ódio, muito sofrimento. Você falou num ponto importantíssimo agora, eu estava pensando sobre isso agora, Imara. Eu pensando aqui, pô, imagine, velho, se tiver uma ordem aqui para eu encarnar lá naquela região lá, eu tô lascado, velho, porque eu vou sentar o dedo em gente, olha aí, eu dei 2 passos para frente, 10 para trás, filho, me lasquei. Mas aí tem o... Como é que se diz? Tem atenuante, viu, Cláudio? Tem atenuante. Aí o que vai ser olhado é o grau de perversidade, a necessidade ou não de fazer, de matar e de... Quer ver, você pode atirar numa perna, não é boa coisa, mas é melhor do que matar, né? E se passar de raspão, então nem aleja, né? O fato é que Deus olha o grau de perversidade e os atenuantes. Muita gente que acontece se suicidar, muitas vezes ele não se suicida, ele é suicidado. Porque os ódios, como vocês falaram até aí, chegam a ser tão grandes que, às vezes, a entidade desencarnada mesmo leva o camarada a se jogar de um alto, qualquer coisa assim. Então, o cara nem sabe que vai se jogar, não queria se jogar e acaba se jogando. Muitos de vocês não já tiveram chegando perto de um precipício, aquela coisa assim de vai, mas não vai, né? E voltaram e recuaram? Pois é. A turminha que está por ali pode ir. Vai lá, moço, vai lá, se joga para ver. Aí vocês têm que recuar, claro, né? Mas a verdade é que está chegando um número muito grande de extraterrestres do bem, viu, Cláudio? Do bem. E que vai modificar o panorama do planeta, mas essa turma já vai estar adulta lá próximo mesmo de 2054, né, que Chico já falou, 2054, parece, 57. 57. Por aí assim, né? Então, essa turma já vai estar adulta nesse período. Então, são crianças que ainda estão nascendo e ainda vão se desenvolver para chegar lá. Cabe aos pais que tiverem crianças assim, educar para que eles cumpram com a tarefa que vieram realizar.
Outro dia eu vi um garotinho pequenininho falando coisas médicas que realmente não errava nenhuma. Tudo que ele falou faz parte da prática médica. E é um garotinho. Claro que a gente vê que é um fenômeno reencarnatório, né? Mas também pode ser um desses que estão chegando, né? Para criar novas fórmulas que venham curar determinadas doenças. Vai haver um progresso muito grande na humanidade a partir dessa mudança, né? Mas, volto a repetir, o planeta ainda vai se manifestar mais, não vai ficar somente nesse furacãozinho de 5, não vai, nesses vendavais, nessa gente, vai ter mais coisa ainda, porque falta o quê? Falta os vulcões, gente. Não esqueça. Falta os vulcões, né? Isis, Dom Augusto, Isis está falando aqui, furacãozinho, meu pai, da escala 5 é furacãozinho, aí eu pensando assim, tá igual a Lula falando que é a marolinha. A marolinha. É terrível, né? Bom, eu peço a Deus que me perdoe, porque a gente mora num país, graças a Deus, não tem esses extremos, né? Mas, em compensação, temos os políticos, né? Os piores do mundo. Então, uma coisa compensa a outra. E a palavra continua franqueada, quem queira fazer. Se ninguém quer falar, vamos às perguntas. Chiquinho. Visto que os animais têm uma inteligência ali, uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiser, isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Muito justo. Quem achar que não é verdade, olhe as transcomunicações instrumentais daquela nossa irmã. O nome dela, agora fugiu o nome dela. Sônia Rinaldi. Isso. Sônia Rinaldi, ela mostra transcomunicações onde aparece cachorro junto com o dono, cuidadinho ali. Eu acho que só vai ser um desses espíritos que vai bater lá, grudada com o Belinha, Belinha no colo. Porque os espíritos se apegam muito a nós e são seres muito fiéis, né? São princípios espirituais, estão bem adiantados em relação à pedra, em relação às plantas, mas muito pouco evoluídos em relação a nós. Porém, de um amor muito grande, de uma dedicação muito grande. Tem um vídeo mesmo que mostra um camarada deitado no chão, fingindo que está passando mal, e o cachorro doidinho cheirava ele, lambia, rosnava e latia, chorava mesmo o cachorro, praticamente, chorava, né? Por amor, né? Os animais se dedicam muito a nós, porque nós também somos um Deus para eles. Um vídeo que eu vi, que eu achei, nossa, o cachorro na sepultura e em pezinho assim, olha, no retrato, na fotografia do tutor, e chora, pezinho assim, Vocês estão ouvindo, né? segurando. Vocês não estão vendo, mas estão ouvindo. É. E os animais têm, muitos deles têm uma clarividência muito grande, né? Que consegue ver mesmo os espíritos. E esse daí que ela está falando, ela estava vendo o dono mesmo, ali por perto, e ele querendo que o dono tocasse nele, sem o dono poder tocar mais, porque não tinha mais como tocar no cachorro. Mas meus irmãos, mas nós estamos cada vez mais acreditando que os animais vão evoluindo conforme o planeta também evolui. Os planetas mais evoluídos, os animais são grandes auxiliares do homem.
E a palavra está franqueada a todos vocês. Quero comentar. Né? Cláudio está perguntando se tem canil lá no céu para esses cachorros irem para lá ficar aguardando pelo dono. Mas vocês esqueceram que eles querem ficar grudados é com a gente, não é com o canil, não. Canil tem aqui na terra que... Não, ele interpretou mal. Eu falei que é um centro de acolhimento para a espera do desencarnar dos donos. É, porque quando a amizade é grande, o cachorro vem. Tem até um filme que mostra isso. Um filme até que eu gostei bastante de ter assistido, que mostra quando o camarada chega do outro lado, a primeira pessoa que receber é o cachorro, e joga nos braços dele. E aí os dois saem uma correndo atrás do outro. Aquela amizade antiga deles aqui na Terra. E agora não é todo cachorro que faz isso, e nem é todo dono que merece isso também. Eu mesmo não acredito, eu gosto muito de meus cachorros, mas não acredito que eu vou ter essa recepção toda, não, porque eu sempre coloco eles lá e eu cá. Mas os donos são muito grudados com os cachorros, eles vão aparecer, sim, com certeza. Porque eles sentem saudade também da gente. E nós somos... Quer que atrai eles? O pensamento. Se você lembrar dele, lembra de você também e vem. Talvez eu me lembre de Rex, que eu gostava muito dele. Meu pastor alemão. E logo um grandão, né? Mas acho que daqui até meu desencarne, não sei se ainda vou lembrar dele, não. Talvez lembre, talvez não lembre. Mas se eu lembrar, ele aparece. Vocês sabem que o espírito se desloca com a velocidade do pensamento, né? Tanto o animal para nós, como nós para o animal. Cláudio está aqui me condenando pelos ratos que eu matei na faculdade. Eu também, se for depender disso, já matei rato também. Já matei cobaia, um bocado também, né? E sem contar as baratas, sem contar muriçocas, que até eu mato. Mas é isso aí, Mas ele vai ser condenado pelo pinto que ele atropelou na estrada. Isso aí é perdoado, Cláudio. É perdoado porque serve até para a evolução mais rápida deles. Quanto mais eles morrem e voltam de novo, mais rápido eles evoluem também. Então, tem justificativa, né? Nós não seremos condenados por isso, não. Né? Pode matar suas baratinhas, que não tem problema, não. Só não vai matar ele no Tibete, que lá não deixa, não. Né? Os pintinhos na estrada também, pode. São acidentes. Alguém mais quer falar? Então, vamos à segunda pergunta. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Não é a mesma coisa que nós, né? Porque eles são movidos mais pelo instinto de autopreservação, instinto de sobrevivência, apego a quem lhe dá o alimento, e aí vem o amor. Mas não é uma coisa racional, né? É uma coisa irracional, é um instinto mesmo. E a palavra está franqueada a todos vocês. Então, vamos à terceira e última pergunta. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes de que em outro? Não, ela não tem um livre-arbítrio. Acontece com os animais o que acontece com muitos seres que parecem animais, né? São as reencarnações compulsórias. Os animais para efeito evolutivo. E nos seres humanos também para efeito evolutivo, porque quando o camarada é muito ruim mesmo, mas é demais, então ninguém vai querer ter ele como filho, né? Aí ele vai encarnar como? Os prostíbulos, nas encarnações assim, excepcionais, né? E vão enfrentar dificuldades tamanhas que muitos deles permanecem até do mesmo jeito. Alguns conseguem evoluir a partir até de uma encarnação difícil. E
o choque reencarnatório dá condições de a pessoa, talvez, então, parar para pensar e mudar um pouco o seu destino. Nós sabemos de pessoas que nasceram de famílias muito pobres e desorganizadas, famílias tóxicas, né? E que conseguiram se sobrepor a tudo isso, tornar pessoas de bem. É raro, mas acontece. Então, esses choques faz com que o animal progrida também, reencarnatório, né? Mas é uma coisa que eles não têm ainda livre-arbítrio, né? Eles são impulsionados mesmo para a encarnação. Ou seja, a primeira passagem de uma cadela que tiver, ali. Bem, meus irmãos, então essa foi a última pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar o seguinte sobre essa pergunta aí da questão do livre-arbítrio, né? Que interessante, estava pensando sobre isso. Então, sugere, já que o animal ele não tem a consciência de agir, né? A liberdade de agir, que é o livre-arbítrio, então, nenhum animal, por exemplo, nenhum animal nenhuma ação do animal, vamos pegar um cão, por exemplo, né? Nenhuma ação do animal passa por algo que é da vontade dele, dessa liberdade, entende? Dessa liberdade de agir, é só uma ação que é consequência de um instinto não decidido, entende? Então, assim, é interessante isso que eu fiquei pensando aqui agora. Pô, mas se ele não tem um livre-arbítrio para tal, então ele não age assim. Então, todas as ações que ele pratica são chamaria, entre aspas, ações involuntárias, instintivas ou algo do tipo, né? É isso? É isso mesmo. Inclusive, sua amada Isis aí tem uma prova disso com o Recão mesmo. Ele estava dormindo debaixo da pia e Isis foi fazer carinho nele, mas o instinto animal mordeu, quase cega ela, em cima do olho dela. Ela deve lembrar disso. Na testa, né? Mas perto do olho. Perto do olho. Depois ele mesmo ficou assim chorando, feito um bestão. Porque ele não queria fazer aquilo, mas instintivamente ela abraçou ele e se defendeu. Ele estava um som ligado, aí eu acho que ele assustou com o Ele som. assustou. Assustou com o abraço dela, não com o som. Com o som. Mas o animal age assim, por instinto. Mas Então, isso o ser humano também faz. Dependendo da pessoa, se você for acordar ela, meu filho, você leva os tapas. Isso não é coisa só do animal, não. Vai acordar Juninho no dia ruim, assim. Você vê o que acontece com você. Não é no dia ruim, não. É qualquer hora. Se você estiver dormindo, ele assusta, sai esmurrando. pois é, quem procede como animal é tratado como animal também. Aí, então, a reencarnação é compulsória. Porque a lei é uma para todos, né? Então, já que não que tá que tem aqueles elementos que agem a vida inteira instintivamente, então eles são tratados também compulsoriamente. E a palavra está franqueada. Alguém quer mais falar? Quanto menos reativos nós somos, menos instintivos nós somos, né? É verdade. Até no nosso corpo a gente pode ter uma lição. Quais são as células que são destruídas com mais facilidade? São os leucócitos, porque é os que vão na frente, a força para defender o corpo, né? E morre todo mundo, vira pus. Quais são as células que nem sequer se reproduzem com facilidade? Os neurônios estão lá na dele, no cérebro, tranquilo, na boa, no night. Só morrem mesmo quando nunca mais vai morrer mesmo. Então, quanto mais a pessoa é afoita, morre mais rápido. Quanto mais ela é mais tranquila, mais serena, demora mais de morrer. Né? O nosso corpo nos ensina isso. Não é, dona Emara? É isso aí. Eu estava pensando que alguns animais, eles, não sei se pela convivência, acabam adquirindo um pouquinho
digamos assim, a personalidade do dono, não é? Tem animal que o dono é agitado, parece que o bicho fica também. E às vezes a pessoa calma e o bicho é também. Agora eu tô com uma cachorra, uma cadelinha aqui que Vitor ganhou, né? Ganhou e trouxe para mim. Aí eu disse: não, senhor, pode criar seu bichinho, que eu não quero criar cachorro, não. Mas enfim, ela tá aí, é uma tipo aquele salsichinha, né? É filhotinho ainda. E morde, rapaz. E a gente vê que o morder dela não é de raiva, é o instinto dela, é a da raça dela, inclusive. Esses nenenzinhos assim, gostam de ficar aquela mordidinha, né? Aquela mordida forte, não, mordiscando. E aí eu tô aqui tentando dizer a ela que eu não quero que ela me morda, não quero que me morda, não quero. E ela já entendeu o tom de voz mais forte, assim, né? Então ela fica olhando assim para mim. Então, muitos deles desenvolvem inteligência. Claro que não a ponto de fazer escolhas, né? Escolhas elaboradas, como decidir encarnar, nada disso. Mas que muitos cãezinhos também são bem inteligentes, assim, no sentido, no limite que pode desenvolver, né, um animalzinho. Aí, quanto mais adiantado é o planeta, mais o animal nos ajuda, melhor ainda, porque tem mais disso que você está falando, mais evoluído ainda. Alguém mais quer falar? Bem, meus irmãos, então, agradecendo a Jesus e a Deus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e orando, ó Jesus, orando ao Pai Celestial, pelos irmãos que se encontram em guerra, tanto no Oriente Médio como lá na Ásia, até entre Ucrânia e Rússia, e os que estão se metendo no meio também, que Deus bote juízo na cabeça desses irmãos nossos, que eles sintam que Deus quer paz, que o planeta quer paz para prosseguir prosperando, que eles próprios precisam de paz. Então, que os líderes querem as guerras, as destruições, sejam todos eles confundidos e desistem das suas intenções de guerra e de destruição. E haja paz em todo o planeta. Fraternidade e internações. Um só rebanho para um só pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que conosco vive e reina, e há de reinar pelos séculos dos séculos. E o seu reino não terá fim, porque vem de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da terra. Ele que é nosso líder, modelo e guia, que há de nos governar, tanto no plano espiritual, quanto através dos seus emissários no plano material. E nesses tempos de violência, rogamos Jesus que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem para que vós, Jesus, os sare. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Amém, que assim seja, meu